RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde a todos, é uma satisfação estarmos aqui novamente no nosso Tempo em Família. O nosso tema de hoje é muito importante porque trata do companheiro como herdeiro. Não é o companheiro na divisão de bens pelo término da relação afetiva, não. É a posição do companheiro quando da morte do outro. Se ele, além daquilo que lhe toca, conforme o regime de bens, ele ainda herda da parte que o outro parceiro deixava para os filhos. O Supremo Tribunal Federal entendeu como inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil vigente, porque diz o seguinte, que a Constituição Federal estende o mesmo status de entidade familiar tanto para o casamento quanto para a união estável. E se reconhece os dois como entidade familiar, como é que poderia o companheiro não herdar como herdeiro necessário e o cônjuge fazê-lo? Então vejam bem, isso quer dizer o seguinte, até então, se nós numa união estável resolvêssemos não deixar a nossa parte, a nossa herança para o companheiro e só para os nossos filhos, o que hoje não pode acontecer, nós fazíamos um testamento e deixávamos a parte disponível para os nossos herdeiros necessários também. Eu vou explicar melhor. Então, com essa inconstitucionalidade do artigo 1790, o companheiro passou a ser herdeiro necessário, herdeiro obrigatório. Hoje, os herdeiros necessários são os filhos, os ascendentes, os descendentes, o companheiro e o cônjuge. Então, o que acontece? Digamos que aqui eu esteja com o patrimônio de um casal que viveu em comunhão parcial. Com a morte de um dos conviventes, o outro, conforme o regime, no caso do meu exemplo, comunhão parcial, ele fica com a metade dele. A metade do morto vai para os seus herdeiros. Quem serão os seus herdeiros? O companheiro, o filho e os pais. Sempre o mais próximo, afastando o mais remoto. Então, o companheiro pode ser meeiro e pode ser herdeiro junto com os filhos do morto. Nós vamos ter que obedecer para poder fazer essa partilha desses bens, nós vamos ter que obedecer o regime que eles escolheram. E vocês sabem que nós, tanto no casamento quanto na união estável, nós podemos escolher o regime de bens que vai pautar a nossa união. Então, se eu escolher o regime da comunhão universal, que antes de 1977 era o regime legal, todo mundo quase casava pelo regime da comunhão universal. Hoje é raríssimo, mas se eu escolher a comunhão universal, o que vai acontecer? Todos os meus bens e os bens do meu companheiro se comunicarão, vão formar um patrimônio único. Com a morte de um, o outro vai receber a metade dele, mas será que ele é herdeiro? É o único caso em que ele não é preferencialmente, porque se houver descendentes, ele não herdará. Ele herdará se houver somente ascendentes, descendentes, ele não concorre. Então é o único caso em que o companheiro recebe a metade dele, a meação dele, mas não herda se houver filhos. Prestem atenção. Vocês também têm que levar em consideração que a escolha do regime, e isso nós vamos tratar daqui a pouco, afeta muito a sensibilidade de cada um. Se esse regime, se eles resolvem dizer o seguinte, nós, enquanto juntos, vamos amealhar um patrimônio que será de nós dois, com o esforço de um, ou o esforço de outro, ou o esforço de ambos.
E os bens particulares não se comunicarão. Ou seja, vou dar um exemplo. Eu venho de um casamento com um patrimônio e vou me unir a uma outra pessoa com quem eu também vou amealhar patrimônio. O que vai acontecer se o meu parceiro morrer? Vejam, é o regime da comunhão parcial. Se eu tiver adquirido um patrimônio com o meu companheiro, ele vai ser dividido. Metade para o sobrevivente e metade seria a parte do morto que ele vai deixar para os herdeiros. Mas nesse regime, aquele que se uniu pela comunhão parcial, ele vai herdar os bens particulares, aqueles que eu disse que eu trouxe do outro casamento, que eu trouxe da minha vida de solteira, que eu recebi na minha vida de solteira. Então, isso é muito importante, eu vou repetir. Se o regime é o da comunhão parcial, com a morte de um, o sobrevivente pega metade do patrimônio que é dele e vai herdar dos bens particulares, daqueles bens que eu trouxe para a união estável, que já eram meus, que eu tivera num outro casamento, que eu recebera por doação ou por herança, não interessa. O direito hereditário do companheiro incidirá sobre os bens particulares. Se o regime for o da comunhão, o da separação, vou repetir para não confundir vocês. Se o regime for o da separação de bens, ou seja, eu vou ter um patrimônio e o meu companheiro outro patrimônio. O que acontece? A similitude do casamento. Com a morte de um, eu vou herdar o patrimônio dele. Não é porque o regime era de separação que eu não herdo. O regime de separação, separando os patrimônios, ele vai acontecer, vai viger, se nós nos separarmos em vida. Então, eu levo o que é meu, ele leva o que é dele. Agora, se o regime for da separação, o mesmo regime do exemplo que eu estou dando, e um morrer, o outro herda, mesmo com o regime da separação total de bens. E tem mais um detalhe: se os filhos de ambos forem 4, o companheiro tem direito a 1/4 e os outros 3/4 serão divididos entre os 4 filhos. Ou seja, o companheiro não pode ficar com menos de 1/4. Repetindo, então, o que acontece? Ele tendo 4 filhos, ele vai simplesmente ficar com 1/4 e os outros 3/4 serão divididos entre os 4 filhos. Então, vejam. No modo de nós vivermos uma relação afetiva em união estável, os direitos do companheiro são iguais aos do cônjuge. Ele é meeiro, conforme o regime de bens, ou seja, ele pega parte, a metade dele, e ele é herdeiro. Além da metade dele, ele entra naquilo que o outro deixou para os seus herdeiros. Isso é incontestável. E antes, quando eu abri o programa, eu disse, o companheiro não herdava através de um artigo 1790, que hoje é obsoleto, do Código Civil, que não entendia que ele tivesse os mesmos direitos do cônjuge. Bom, mas feita essa explanação maior, porque esse conteúdo é um conteúdo difícil, eu hoje trouxe um convidado para nós discutirmos essa influência do patrimônio, essa influência dos ganhos, influência financeira, influência econômica na vida de um casal. O que se deve fazer, como se pode fazer? Eu até posso diminuir a parte que eu vou deixar para o meu companheiro. Ele é herdeiro obrigatório, tudo bem. Então vejam só, eu tenho um patrimônio e tenho filhos. Metade do patrimônio vai ser dos meus herdeiros todos e a outra metade é do companheiro. Mas como eu posso dispor da minha metade, como eu bem entender, eu posso pegar a minha metade, dividi-la pela metade e deixar
esta metade que eu dou para quem quiser, para os meus filhos, e a outra metade vai ser dividida entre os meus filhos e o meu companheiro. Com isso, eu diminuo a proporção do meu companheiro. Isso eu posso fazer se eu quiser. Se o companheiro for muito bom, que mereça que eu deixe o meu patrimônio para ele na proporção que eu for deixar para os meus filhos, ou até mais, deixando a parte disponível para ele, aí cada um é que entende da sua relação afetiva. Nessa seara, nós não entramos. Então, eu, como estava dizendo, convidei a doutora Sônia Rovinski, que é psicóloga forense e que vai conversar conosco sobre as influências de tudo isso que eu disse, que eu sei que é meio confuso. Um dia eu retorno a esse assunto. Vai conversar conosco sobre a influência financeira, econômica, da união estável ou do casamento nas relações afetivas. Tudo bem, doutora? É um prazer tê-la aqui. Tudo bem. O prazer é todo meu, doutora Salma. Sabendo que a doutora Sônia, no trabalho de psicologia forense, é brilhante. Eu sei porque ela já fez trabalhos para o meu escritório e contra o meu escritório. Não é, doutora Sônia? Mas é brilhante o trabalho dela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar no nosso intervalo e depois eu volto conversando com a doutora Sônia. Fiquem conosco, por favor. Obrigada por voltar à nossa companhia. Como eu disse, eu vou conversar agora com a doutora Sônia Rovinski, que é psicóloga forense, brilhante, como eu disse, no trabalho dela. Doutora Sônia, eu lhe colocaria em primeiro lugar, essa posição de cônjuge ou de companheiro, isso em algum momento a senhora entende clinicamente que poderia trazer desvalia para alguém? Não casar, continuar na posição de companheiro? Bom, eu acho que a primeira coisa que é importante entender é que o casamento hoje já não é a mesma instituição que era há um tempo atrás, né? Hoje as pessoas vão morar junto, né? Não dão, vamos dizer assim, não há uma preocupação inicial que tem que já estar casado para poder morar junto e tal. Mas enfim, ao mesmo tempo que a gente vê isso, a gente vê que esse pessoal mais jovem, né, que hoje está tendo esse hábito de morar junto, também chega um momento em que eles também se preocupam em oficializar o casamento. Então, eu entendo que essa oficialização é mais ou menos vamos dizer assim, um compromisso frente à sociedade que as pessoas assumem, mostrando que estão definidas a buscar, né? Não indefinidamente, se não der certo, hoje o casamento está muito mais fácil de ser desfeito, mas pelo menos a intenção de uma seriedade para que aquela relação dure. Essa seria a ideia, né? Sim. Enquanto eu estava ouvindo, eu estava me lembrando, eu coordenei um serviço de atendimento a mulheres vítimas por 2 anos, e aí estava me lembrando que foi feita uma pesquisa de dados sociodemográficos e 80% dessas mulheres eram não oficiais, quer dizer, tinham até o seu companheiro, né, mas não tinham nenhuma união estável, quer dizer, era aquela união estável que se estabelecia em função do tempo. Sim. Né? E eu sempre entendi que esse oficioso que fica parece que deixa a pessoa um pouco no limbo, né? Assim, ó, será que nós estamos juntos? Será que nós não estamos? Porque parece que a qualquer momento isso pode ser desfeito. Na ausência de um contrato, de um contrato, exatamente. Como não houve esse contrato, e eu acho que o casamento é um contrato, né? Eu acho que essa ideia de contrato é importante a gente ter, porque eu acho que nós vamos tocar nisso mais adiante. Mas assim, na hora em que eu não estabeleço esse contrato, é como se eu não tivesse assumido, né? Sim. Realmente aquela pessoa. Então, acho que sempre fica uma ideia, né? Assim, ó, de que ela não está numa mesma posição, né? Quer dizer, hoje pode escolher a união estável, não há necessidade, né? Claro. Do casamento né? Estabelecido em lei. Mas sempre eu entendo que fica um pouco a ideia de que não é ainda a mesma valorização daquela relação. Né? A doutora Sônia coloca de uma forma que eu poderia ter explicado para vocês antes, que há uma diferença, sob o ponto de vista psicológico, entre aquele casal unido estavelmente, que faz um contrato através de uma escritura pública, e o outro, que é só factual. Se tipifica a união estável pelo tempo que eles viveram juntos. Então é uma questão de fato, a união era de fato.
E isso vigeu por muito tempo assim, não se falava em contrato. Mas aí eu lhe pergunto também, esse filho, essa prole que advém de casais que não convolaram núpcias, que vivem unidos, como se fosse uma união estável, contratual ou não. A senhora acha, pela sua experiência forense, pelas perícias que a senhora fez, que essas crianças podem ser mais maculadas do que as outras que se originam em pais casados civilmente? Eu não colocaria desta forma, né? Porque eu entendo assim, que o que a gente vê muitas vezes quando vai se analisar esses casos, as crianças não têm isso na cabeça tão claro, né? Principalmente crianças pequenas, se os pais são casados, se estão em união estável ou não. Eles vão perceber exatamente, são as relações muitas vezes inconscientes que existem, né? E que levaram a união estar oficial ou oficiosa, né? Isso é que passa para a criança. O quanto elas se sentem seguras dentro dessas relações, reconhecidas como tal, né? A senhora acha que o fator financeiro, ele tem uma influência grande nessas uniões? Sim, eu entendo que o fator financeiro tem influência em todas as relações, né? Porque a questão do dinheiro, ele pode vir a estabelecer relações assimétricas, que a gente diz, né? Então, se nós temos uma pessoa com um poder aquisitivo muito grande e outra menos, esta relação tem que ser muito bem trabalhada para ver como é que ficam essas relações entre essas duas pessoas. Porque não é uma questão simplesmente, você valoriza mais o dinheiro do que aquele e tal. Não, é uma questão que o dinheiro possibilita coisas. Possibilita, às vezes, mais liberdade, possibilita adquirir coisas. Então, assim, ele estabelece posições, né? Então, é muito importante que as pessoas que têm posições diferentes, que elas possam conversar sobre isso, né, financeiramente, para poder deixar claro como é que vão lidar com essa questão financeira. Porque quer dizer, nós podemos ter pessoas com diferenças grandes em termos financeiros e estabelecer uma relação simétrica, porque aquilo foi conversado e foi discutido como se relacionar com esse dinheiro. Mas muitas vezes o que a gente vê são pessoas que têm essa diferença e que se estabelecem relações assimétricas. E aí aquele que tem o poder aquisitivo é o que manda, é o que decide, é o que faz, né? E a outra pessoa se submete, que seria, vamos dizer assim, o uso perverso do dinheiro, né? E ainda nós temos situações, muitas vezes, de pessoas que se colocam nessa posição de maior vitimização, né? Pessoas com histórias longas de vitimização, a gente vai ver que acabam buscando relações onde se estabelece. No judiciário a gente vê muito isso, né? As histórias se fechando, né? Aqueles que repetem o papel de vitimizador, de uso, né? de um papel mais agressivo, mais violento, e aquelas que se submetem a essas relações. Quem trabalha com família sabe que muitas vezes as pessoas procuram por nós às vésperas de um casamento. Por quê? Porque não falaram no fator financeiro, não falaram economicamente como querem empregar o seu dinheiro. Mas às vésperas do casamento propõem uma separação total de bens. O que a senhora acha que pode mover uma pessoa a levar a 15 dias antes do casamento a decisão de ir lá assinar um pacto antinupcial para que o regime seja o da separação total de bens? A primeira pergunta que a gente teria é por que foi decidido em cima da hora, né? Às vezes ocorre até que a família, há uma influência importante da família que resolve entrar nessa história na hora, né? Mas o que eu acho que é importante entender é que eu acho que não existe um pouco a fantasia de que discutir dinheiro numa relação, né, de casamento é acabar com o romantismo, é acabar com, né, o amor, enfim. E é muito importante entender que o casamento é um contrato, né? Um contrato social que as pessoas têm que decidir como que vão lidar com aquele contrato. Então, ele necessita ser conversado antes, com naturalidade, né? E com cada um podendo colocar os seus interesses, a sua visão, porque isso envolve muitas vezes visão de mundo também, né? Dos papéis, né? Dos papéis de homem, de mulher, enfim, nessa relação. E de como é que vão se lidar, né? Entre eles a partir dali, daquele contrato. Atualmente, a maioria dos casais, como é que a senhora vê, quando terminam o casamento, que chega para a senhora analisar, são motivados em quê?
Seria na discórdia financeira, ainda na tradição, no ranço da traição? Por que a senhora acha que eles terminam maior incidentemente? O que se vê hoje em dia é que os casamentos terminam muito mais, né? Vamos dizer, o número de casamentos que acabam em divórcio hoje é muito maior do que seriam alguns anos atrás. Então, assim, nós temos hoje, na verdade, uma maior liberdade para as pessoas poderem fazer isso. Então, se por um lado, antigamente, as pessoas aceitavam que deveriam permanecer casadas, né? Mesmo numa relação ruim, por muito mais tempo, porque socialmente isso era quase que imposto. Por outro lado, vamos dizer, isso fazia com que as pessoas se mantivessem em casamentos de muito sofrimento, de violência. Hoje, o que a gente vê é que as pessoas terminam o casamento muito rápido. Né? Não, ou melhor, nem chegam a estruturar um casamento, que um casamento seria exatamente estruturar uma relação que tem que ser trabalhada com os anos todos que vão se passando. E o que a gente vê hoje nas relações, e não só no casamento, nas relações sociais, nas relações entre pessoas conhecidas, enfim, é que se não está bem, a gente sai dali e estabelece outra relação. Né? Então não há um investimento, essa seria a ideia. E isso faz com que haja uma rotatividade muito grande. Né? Também estudos têm mostrado que dentro dessa linha, né, parece que são sempre as mulheres a pedirem mais a separação, né? Tem alguns estudos mostrando isso, porque elas ainda têm muito a ideia do amor romântico. Né? Então, se não está bom, não posso ficar. Né? Então não há nenhuma preocupação por outras coisas. Eu tenho que, vamos dizer assim, meu casamento tem que ser feliz, senão não posso continuar. E como a gente sabe que a felicidade é uma coisa, né, que é difícil de ser alcançada, que tem dias melhores e dias piores, muitas vezes são elas mesmas que pedem por não sentirem mais bem. Para nós encerrarmos, infelizmente, eu lhe perguntaria o seguinte: sob o ponto de vista psicológico, o que é melhor? Que regime é melhor? Unir todos os bens, cada um ter o seu patrimônio. O que a senhora acha que pautaria melhor um casamento? Eu acho que a resposta segue a ideia que nós temos de casamento hoje. Né? Cada grupo familiar estabelece o seu casamento dentro das suas regras. Não havendo violência, não havendo, vamos dizer assim, o uso, né, inadequado um do outro, se as pessoas estão felizes daquela forma, o casamento está válido, está bem para as pessoas. Essa questão da questão financeira, de como é que vão se dividir os bens e tal, eu entendo que também deve atender ao grupo específico. Aos dois, especificamente. Aos dois, exatamente. Bom, nosso tempo se está esgotando, infelizmente. Eu ainda gostaria de lembrar vocês que a natureza do casamento se discute. Meu ponto de vista é que a natureza é contratual, com algumas especificações que tem diferente de qualquer contrato, mas é contratual no meu ponto de vista, bem como a senhora também colocou. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, a doutora Sônia Rovinski, também, que esteve aqui esclarecendo. Isso é muito importante, vocês têm que falar no dinheiro. É importante para ter uma mantença maior do casamento com as coisas esclarecidas desde o início. Então, obrigada pela presença de vocês. Até semana que vem, quando nós voltaremos com o nosso programa Em Tempo de Família. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.